Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro no Sala da Alma. É muito bom ter sua companhia aqui. Olá, pastora, tudo bem? Oi, Mus, tudo? Então tá bom, hoje a gente vai continuar o estudo da semana passada. Você tem nos acompanhado? Nós estamos numa sequência de estudos sobre a resistência. A pastora retomou o tema do episódio 20, do capítulo 20, né, que nós gravamos sobre resistência. Resistência, que resistência é essa? A resistência à mudança. É uma forma que a pastora já nos explicou que a gente cria para nos proteger, para atacar, mas que nos impede de crescer, né, de mudar. E aí, no episódio passado, a pastora avançou nesse assunto falando sobre uma consequência do uso abusivo dessa prática da resistência, que são as limitações. E aí a gente pôde aprender um pouco mais sobre esse agravamento, que é muito sério, que tem travado, parado a vida de muitas pessoas. E se esse é seu caso, você tem acompanhado, pega lá o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia. A pastora sempre começa os estudos com um versículo que vai nortear, que vai nos dar direção, né? E aí a gente vai gastar esse tempo de qualidade para estudar sobre a nossa alma. Também quero aproveitar e já falar aqui para você que nós temos novos projetos aí sendo preparados, novos conteúdos, né, para nossas páginas da igreja. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, Igreja Caminho da Verdade. Você se lembra do encontro Ele por Elas, que tem todo ano? É um encontro presencial que acontece na igreja. Esse ano nós teremos um Ele por Elas diferente. A pastora vai gravar com algumas irmãs um programa onde elas vão poder fazer perguntas, interagir. Você vai gostar muito dessa nova proposta. E o Essência, você se lembra do Essência? Para você que já acompanhava, então o Essência vai voltar com uma nova roupagem. Então não perca, acompanhe, fique ligado, porque a gente tem novos conteúdos para você. Nosso intuito aqui é apenas ajudar você a se desenvolver, a você ter um conteúdo de qualidade para estudar, para se conhecer, para você ter contato com a palavra de Deus. Então vamos lá para mais um estudo, vamos continuar nesse caminho, aprendendo mais sobre as limitações. Hoje a pastora vai falar sobre as formas de limitação. É isso, pastora? Isso. Nós falamos no sala passado sobre essa limitação que tem trazido enfermidades emocionais, até mesmo físicas, e que tem muitas pessoas têm feito uso disso de uma forma muito natural. E hoje eu quero falar com você sobre as formas de limitações. A primeira forma de limitação que eu quero falar com você é a estoica, ou seja, comentei um pouquinho superficialmente no sala passado sobre a questão de passividade, né? As pessoas, elas adquirem um sistema muito passivo, muito tranquilo, muito calmo, muito numa dinâmica e numa performance onde a pessoa, ela deixa passar a vida, né, diante de si, sem ter uma participação atuante, sem ter o seu DNA, a sua marca, a sua expressão, as suas características na vida. Então, antigamente nós tínhamos muito isso, né? As pessoas, existiam pessoas demasiadamente passivas e conjunto com pessoas demasiadamente atuantes. O ser humano, ele foi pouco a pouco entendendo sobre a necessidade das suas atividades na vida, né? Você precisa ter as suas atividades na vida, você precisa expressar a sua marca na vida. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. Quais são as pessoas que têm progresso? Quais são as pessoas que têm sucesso? São as pessoas que pegam o seu perfil, né? Elas pegam as suas características e elas transformam essas características atuantes dentro de um contexto de vida, né? Então a vida delas não é regida pelos outros, a vida delas não é comandada pelos outros, elas têm uma atuação presente, persistente, incisiva na própria vida, né? Nós falamos também a semana passada sobre pessoas que têm necessidade de operar sobre a vida dos outros. Não, nós operamos sobre a nossa própria vida, né? Então, a falta de reação de forma significativa na vida é a primeira forma que eu caracterizo ela de estoica, sobre a questão de limitação, onde a pessoa, ela não consegue entender sobre a necessidade de atuação. Ela fica tão amarrada,
que ela se torna totalmente dependente de pessoas, ela se torna totalmente à mercê da decisão dos outros, daquilo que os outros querem, desenvolve várias situações como timidez e muitas outras de mendigância e assim por diante, né? Ela externaliza aquela paralisação que a senhora citou, que a gente conversou no episódio passado, né? Aquela estagnação ali, né? E são pessoas, Muzi, muito boas, são pessoas que elas se anularam, né? Elas optaram pela resignação e elas se anularam, e são pessoas muito boas de se conviver, né? São pessoas assim que elas sempre dão o melhor lugar para você, a melhor comida para você, elas fazem o melhor por você, e são pessoas muito boas para se viver, mas são pessoas pouco reconhecidas e são pessoas pouco valorizadas, né? Hoje em dia a sociedade, nesse atropelo que está, né? Elas não vão valorizar pessoas estoicas. E se você sofre disso, você precisa de ajuda, você precisa entender que ser bom não é adquirir um comportamento ou uma dinâmica de omissão ou de uma pessoa passiva e você vai recebendo os lixos, os problemas, as escolhas dos outros que não deram certo, chega até você como problema, como lixo, e você vai adequar, vai dar um jeito, vai ajudar, vai fazer e vai... muito bem, ótimo se você tem habilidade para isso, desde que essa outra pessoa não cria isso como uma sistemática. Então, pessoas que elas optam por isso, por essa limitação, então elas fazem com que as pessoas que estão ao redor dela, Muzi, sejam poupadas, né, das habilidades. Todos nós temos habilidades, todos nós temos potencial, mas as limitações inibem, defraudam e anulam até mesmo o nosso potencial. Então, esse comportamento não é uma característica, né, pastora? É uma limitação, porque algumas pessoas poderiam se descrever, como a senhora falou agora, colocando isso como uma limitação, e a gente vai voltar lá atrás, onde a senhora falou que a resistência, ela já assume um padrão, né? Então, ela já assume isso como parte da sua personalidade. Na verdade, é uma limitação, né? Infelizmente. Existem pessoas que caracterizam a sua personalidade por suas debilidades, né? E elas formam padrões, e assim os seus padrões caracterizam, então, a sua personalidade. Um padrão não pode ser uma personalidade, né? Então tem que ser uma característica de essência. Então as pessoas elas pegam padrões, transformam em características operantes e elas falam, não, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou uma pessoa, eu não faço questão, eu sou uma pessoa assim. E são pessoas boas, pessoas fáceis de se lidar, que têm boa intenção, mas são pessoas que são ignoradas pela sociedade, pelo convívio familiar, são pessoas que ninguém pensa nelas, que ninguém se importam com elas e assim por diante, né? Porque o que não falta na nossa sociedade são sanguessugas, pessoas que estão à busca de estoicos, né? Estão à busca de pessoas com esse tipo de limitação. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, uma pessoa que é assim, que tem essa limitação, achar que isso é uma característica normal e uma coisa boa, Muzi. Quando é que é uma coisa boa, esse estoicismo meu e essa anulação minha e essa forma passiva de ver a vida sem reação, de que maneira que isso seria uma coisa boa? Uma coisa é eu ser uma pessoa boa, que eu não faço maldade para os outros, que eu construo coisas boas para as pessoas. Outra coisa é eu permitir, como diz Isaías, assim, que eu abaixe as costas e as pessoas passem por cima de mim. Aí não é legal, né? Aí não é bom. Segundo que eu quero falar, eu falei um pouquinho semana passada da diferença de arrogância e dignidade. Descubra a diferença da arrogância e da dignidade, né? A soberba, a dignidade. Seja uma pessoa digna, valorize as suas coisas, valorize a sua vida que é única, valorize as suas coisas, né? Isso é importância, isso é dignidade. Não permita que você seja refém de ninguém. Não permita que as pessoas vão usar as suas debilidades para aprisionar você, para criar grilhões para a sua vida. Não, você não precisa de nada. Tudo que você precisa, você pode construir. As pessoas não precisam chantagear você, dizendo, olha, se você for omisso, se você me deixar pisar em você, eu te dou isso. Você não precisa disso, você mesmo pode plantar as suas coisas, você mesmo pode colher as suas coisas, você mesmo pode desfrutar das suas coisas. Sem responsabilizar. Isso. Então nós vamos agora
falar do mau uso dos sentimentos. Nós temos, Muzi, dentro de nós várias construções de sentimentos, né? Várias construções de sentimentos. Existem pessoas que são mais aguçadas na esfera dos sentimentos, outras pessoas menos, mas é interessante nós sabermos usar os nossos sentimentos não para sofrer, não para criar habilidades anulativas, mas usar os nossos sentimentos. Por exemplo, você sente uma tristeza dentro do seu coração, você fica triste. Você pode usar isso de duas formas, né? Uma forma racional, onde você vai pegar esse sentimento, vai estudar. Por que eu estou triste? Eu estou triste porque eu vi acontecer isso, isso e isso. E isso não pode acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa que eu mereço respeito. Então você pode usar esse sentimento de tristeza como uma combustão para reagir, para ter sentimentos e ações de reação. Ou você pode usar esse sentimento de tristeza para afundar-se ainda mais com conclusões nocivas. Eu já estou acostumado. Ninguém dá valor em mim mesmo. Entende? Então você pode tanto receber esse sentimento de uma forma quanto de outra, Muzi. Então eu notei aqui uma coisa muito interessante, o mau uso dos sentimentos. Então, de que maneira você tem usado os sentimentos, né? Por exemplo, você tem uma indignação com alguma coisa, alguém fez alguma coisa para você. Você pode usar de duas formas, ou você pode entender racionalmente que aquela pessoa é daquela maneira ou está passando por uma fase e você pode retirar aquilo que entrou dentro de você. Ou você pode usar aquele sentimento da pessoa como um combustível para ser mal tanto quanto ela, para ser ignorante tanto quanto ela. Então os sentimentos, existem formas de nós usarmos. E de acordo com o que você vai usar o seu sentimento, você pode livrar-se da resistência e da limitação ou afundar-se cada vez mais. É um tipo de limitação também, pastora? O mau uso desse sentimento? Também. A administração desse sentimento? Também. Geralmente, esse mau uso dos sentimentos, também ele entra dentro da questão do quesito de limitação. Por quê? Porque as pessoas dificilmente elas sabem estudar os sentimentos, aquilo que sentem. O que elas fazem? O sentimento vem, entra e ele já domina. E sentimentos não podem nos dominar. Nós dominamos sobre eles. Então entrou um sentimento, o que você vai fazer? Você vai deixá-lo dominar? Não. Você vai analisá-lo, observá-lo racionalmente, estudá-lo e averiguar onde ele vai ficar, se vai ficar, o que eu posso aproveitar dele, fazer uma reciclagem ali. O que eu posso aproveitar e o uso dele. É tão interessante como às vezes a gente permite alguns sentimentos dentro da gente, né, pastora? Sobre o que se deve pensar, a palavra diz, né? Assim, a gente cultiva coisas que a gente não deveria aceitar aquilo dentro da gente. Mas o que acontece? É aquilo que já está pré-concebido. Por exemplo, se eu estiver, nós acho que já até estudamos isso, algumas coisinhas. Se eu tiver um padrão de sofrimento, quando vier a tristeza, vai ser bem vista, bem recebida, vai de encontro. Então, eu preciso identificar os sentimentos como coisas isoladas e eu preciso lutar contra eles. Sentimentos precisam ser analisados, estudados. Quando você vai numa feira comprar os tomates, você não pega e põe tudo dentro da vasilha, né? O que você faz? Você escolhe os mais firminhos, depende do que você quer, você não vai pegar tomate estragado, né? E qualquer outra coisa você escolhe. Então você precisa aprender a escolher a dosagem dos sentimentos, as atividades deles, quanto tempo ele fica dentro de você e lutar para retirá-los. Por quê? Porque o mau uso dos sentimentos também vai desencadear um sofrimento em excesso, uma situação em excesso. E vai fazer o quê? Vai gerar um enfraquecimento contínuo. Quanto mais você tiver sentimentos ruins dentro do seu coração, mais você vai enfraquecer os músculos emocionais da sua alma. Mais você vai ter dificuldade de usar, de acreditar, de confiar e assim por diante. A mudança vai ficando cada vez mais distante, né, pastor? Eu quero falar sobre a segunda forma de limitação, que é a ausência de compromisso.
Por exemplo, o que acontece com pessoas que elas... Então, as limitações, elas variam muito de uma pessoa para outra, tá? Por exemplo, músico, quando você vê uma pessoa que ela... Eu vou pôr isso dentro, tá? Da ausência de compromisso. Ela vive a vida de uma maneira muito feliz, muito descomprometida, muito alegre, muito volúvel, uma hora tá aqui, outra hora tá ali, a vida é só balada, é só distração. Isso é uma forma de limitação. Por quê? Porque essa pessoa ela tem dificuldade de relacionar-se com pessoas durante muito tempo, ela precisa estar trocando de trabalho, de amizades, de convívio, de casamento, de carro, de casa, de tudo. Por quê? Porque é uma limitação que ela tem com respeito à rotina, ao comum, ao entregar-se, ao compromissar-se, entendeu? Então, pessoas que são volúveis, que descartam muito rapidamente coisas, vida. Então, eu coloquei assim, ausência de compromisso, frágil envolvimento com pessoas e projetos. Ela tem um projeto e, claro, o projeto inicialmente é cheio de proposta, depois no meio vai ser, o Davi dizia isso, né, que no meio é difícil. Do meio o meio é difícil. Para chegar no resultado que é o sucesso. Então, no meio, ela abandona e larga. Ela diz, não é para mim, porque não é a vontade de Deus, e aquelas ladainhas todas, né? Por quê? Porque ela tem dificuldade. Então, uma das formas de limitação é essa dificuldade que as pessoas têm com o compromisso. Por exemplo, relacionamento custa. Né? Custa abnegação, custa renúncia, custa inteligência, custa habilidade. É muito fácil você descartar. Por exemplo, tem algum marido pronto? Não. Tem algum cônjuge pronto? Tem algum filho pronto? Não. Tem alguma amizade pronta? Não. Tudo é construído. E as pessoas que elas têm limitação na questão de frustração, decepção, elas descartam muito rapidamente a amizade, né? Às vezes você tem uma amizade com uma pessoa e você realmente pensa, né? Porque você não tem essa limitação nessa área, então suas amizades são para a vida toda, né? Então são amizades enraizadas, são amizades que você investe e que tem retorno, que você... De repente a pessoa te descarta como uma poeira dos ombros. Aí você fala assim, né? O que aconteceu, né? Existem casamentos que acontecem isso. Aí você fala, o que aconteceu? Por quê? Porque são pessoas com limitações de compromisso, entende? Então, as relações dela, tanto internas com ela mesma e externas, são totalmente frouxas. Né? Não tem ajuste, não tem ajuste. Então, por exemplo, você já viu aquele ditado? Eu fiz 10, deixei de fazer uma, não servo mais. Enquanto estava vendo as minhas qualidades, me queria, viu o meu defeito, não quis mais, né? Enquanto nós estávamos da vaca gorda, tudo bem, veio a vaca magra, por quê? Porque são pessoas que elas se limitaram a tal ponto, e a limitação, Muzi, ela causa deficiência de caráter. Quando você usa a resistência durante muito tempo de mudar, de saber lidar com as diferenças, de crescimento pessoal, que agora nós estamos falando da limitação no relacionamento pessoal, então ela cria o quê? Ela cria uma deficiência de caráter. As pessoas ficam mais afrouxadas, mais frívolas, mais vulgar. E aí você fala, nossa, mas eu não acredito nisso. Como é que pôde? Como é que fez? Quer dizer que eu sou descartável? Eu não achei que era assim. Eu achei que tinha algum conteúdo, alguma consistência, o nosso casamento, a nossa amizade, o nosso relacionamento, mas se as pessoas se livram de você com uma facilidade enorme, te descartam como você não representasse nada para ela. Parece que essas pessoas vivem de paixões, né, pastora? Parece que é um sentimento que impulsiona aquele início, toda aquela movimentação, e aquilo se esfria como se fosse um banho de água. Eu queria dar uma dica aqui, Muzi, muito interessante, para você que está aí na vida, na lida, se relaciona com pessoas. Comece a identificar pessoas que têm limitações de compromisso. Identifique essas pessoas que são egoístas, egocêntricas, pessoas que são, assim, muito cheias de auê, é tudo muito alegria e gosta de estar você quando você está bem. Muito cuidado, por quê? Porque essas pessoas, elas podem te causar decepções, e existem corações, Muzi, que são frustrados e machucados e magoados, e cujas feridas, elas demoram muito para sarar. Então, você pode ter várias amizades, você pode ter vários colegas, mas escolha muito bem as pessoas das quais você acredita na amizade,
Entende? Não estou dizendo que você deve fazer, tipo, acepção, não. Se você gosta de ter muitos amigos, ok, muito bom para você gosta de relacionar-se. Mas muito cuidado com pessoas que geram uma impressão de compromisso, que geram uma impressão de dedicação. Por quê? Porque pessoas dedicadas e compromissadas, elas não precisam gerar impressões. Elas não geram impressões, elas são constantes e básicas. Muito cuidado com pessoas que têm emoções muito à flor da pele e elas te oferecem muito, de repente elas te tiram tudo. Te oferecem o céu para entrar, isso, né, pastor? Depois te abre a porta do inferno. Te abre a porta do inferno. Não é? Então, isso aqui, essa limitação de ausência de compromisso, muitas vezes existe em relacionamento de pais e filhos e pais e assim por diante, né? Elas são frouxas em relacionamentos internos e relacionamentos também externos. E elas limitam-se a uma vida superficial. Então, analise pessoas que são superficiais, pessoas que não conseguem ter com você uma conversa profunda, que não conseguem ouvir você, né? Então, eu acho muito interessante pessoas que dizem assim, essa é minha amiga. Aí, sua amiga, que dia que ela parou para te ouvir, né? Então, eu sou amiga dela, mas ela não é minha amiga, né? Então, eu falo assim, eu sou amiga de fulano, amiga. Parou, porque às vezes você tá conversando com alguém, né? E fala assim, a pessoa conta. Aí eu também, né? Tá. Aí ela te interrompe. Aí você vai falar outra coisa, então... Aí ela te interrompe. Quer dizer, você é amiga dela, mas ela não é sua amiga. Então, amizades são construídas por duas vias, né? Vai e volta. Trocas, né, pastor? São trocas. Agora, Musa, eu quero falar sobre a terceira forma de limitação. Eu chamo de anelos. Por quê? A pessoa ela sente é baseado muito os anelos na carência. Então, a pessoa ela sente aquela carência muito grande na alma e ela vai buscar construir uma coisa. Acontece muitas limitações que eu já disse para vocês, que dependendo da personalidade, em uma área. Pode ter em uma, duas, três, pode ter em várias, pode ter em, né? Geralmente que tem limitação de carência, o que ela faz? Ela busca no casamento, né? Então, aí esse casamento começa a tornar-se para ela uma torre de marfim. E ela se esconde ali dentro. E ali, dentro daquele casamento, vai conservar toda a limitação dela. E ela vai se sentir segura, né? Por quê? Porque aquele casamento, o que ele fez? Ele sanou aquela ânsia, ele sanou aquela carência. E aí a pessoa se sente confortável. Por quê? Porque existia uma limitação de carência. Existiu uma limitação de uma ânsia. E aí ela vai e se casa, então ela se sente. Outras pessoas fazem isso com o trabalho. Tem limitação, por exemplo, de existência, de atividade, então faz isso com o trabalho. E existem pessoas, que elas vão migrando de trabalho para a família está em crise, ela volta para o trabalho, aí ela vai para as amizades, ela vai para a igreja, ela vai para os cargos, e ela, ao invés de encarar a limitação, dizer, não, peraí, eu estou viajando em vários vagões ao mesmo tempo, né? Encarar a limitação, porque a carência, ela é uma limitação que leva as pessoas aos anelos, às buscas. Então, quando encontra um casamento, uma pessoa amável, uma pessoa boa, aí ela se encaixa ali, esquece do crescimento pessoal, esquece do amadurecimento, né? Por causa de tanta resistência, então quando ela encontra um casamento, pronto, ela se limita àquele casamento. E ela parece uma Alice no País das Maravilhas ou então um Peter Pan, né? Vivendo ali daquela ilusão, daquele dia, Então é tudo. Por exemplo, existem pessoas que se realizaram nos filhos, então tiveram os filhos, então ali escondeu toda forma de limitação. E a vida não é assim. A vida são projetos de crescimento pessoal, de amadurecimento. Tem muita coisa para a gente viver, muita coisa para a gente melhorar, muita coisa para a gente crescer. Mas, infelizmente, algumas pessoas optam, né? Por conta dessas formas, tanto a estoica, quanto a de compromisso e quanto agora os anelos, né? Casamento, trabalho. Então buscam satisfazer as carências ligando-se a determinadas coisas e pessoas, né? Constrói uma torre de marfim e ali se sentem bem dentro daquele mundo, né? Mas e aí quando a torre de marfim desaba, o que faz? Se vê, igual diz o ditado, sem lenço, sem documento. Não sabe quem é, não sabe o que vai fazer da vida, sobra o quê?
Aí os outros falam, busque em Deus, busque em Deus, busque em Deus. Mas como buscar em Deus se nunca buscou? Né? Se sempre teve ali dentro da Torre de Marfim pessoas que deram a ela o que ela precisa. Aí ela vai precisar desenvolver então um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de dizer, ô Senhor, eu quero te conhecer, eu estou aqui, eu existo, o Senhor existe, e começar lá do começo, sendo que não está no começo. Aí é complexo. E o que é pior, né, pastora? Não se sabe que se está assim dentro dessa torre, né? Porque geralmente o movimento é tão grande para manter tudo isso, né? Tanto no trabalho quanto na família, como a senhora disse, ou em diversas áreas que a pessoa está ali atuando, que ela não se sente dentro dessa limitação toda, né? Parece que ela está em movimento, né? Parece, é igual o povo no deserto, eles andaram 40 anos em movimento e não chegaram, né, a lugar algum, só dando voltas, né. Então, o fato de, eu vou falar agora do movimento, de um dos movimentos muito interessantes dentro da limitação, que é a quarta forma, né. E é interessante, não é porque você faz movimento que você está crescendo. Eu falo da quarta forma, Musa, eu falo da limitação de dilemas e erupções. Por exemplo, interessante, né? Eu vivi isso muito. Na minha família, na minha mãe, meu pai e tal. Então, famílias, por exemplo, que tem muitos problemas, né? Muitos problemas e muitas erupções. São famílias que elas acostumaram a envolver-se com os dilemas, envolver-se com os problemas, e aquilo é um casulo da limitação. Você acredita nisso? Então, de um problema emenda no outro, de um problema emenda no outro. Eu já vi pessoas que não conseguem ter paz se ela não tiver problema. O problema para ela, o dilema para ela é uma forma dela viver, dela estar viva. Então ela opina, ela fala, e ela gesticula, e ela vai e mexe daqui, mexe dali. Ela tem sempre que estar com o problema para existir. Às vezes você relaciona com pessoas assim, pessoas que não conseguem estar bem. Isso é uma patologia, uma neurose. Elas não conseguem. Hoje eu não tive nenhum problema, amanhã eu não tive nenhum problema. Você pode ver que ela vai criar um problema, ela vai discutir com alguém, ela vai implicar, ela vai ficar de mau humor. Por quê? Porque a alma, ela não identifica bom ou ruim, ela identifica emoções, sensações, erupções. Então existem pessoas, Muzi, que as limitações dela o apreço. Você não acredita, ainda bem que você está sentada. Pessoas que a limitação dela é o apreço pela erupção e pelo dilema. Não existe pessoas que gostam de doença? Não tem? Existem pessoas que gostam de chamar a atenção por doença, de adoecer, da fragilidade, chamar a atenção dos outros. Então, existem pessoas que se envolvem com as erupções, né? Os seus sentimentos que afloram, os dilemas da vida, e elas sempre têm que estar com um problema, com uma coisa. Aí você fala, meu Deus, que loucura isso, né? E quando ela fica em paz e tranquila, tá sem graça, a vida não, sabe? Parece que fica meio assim, sem quando motivação. Quando ela está bem, ela fica mal. Quando tá tudo bem, ela fica mal. Por quê? Porque gosta, né, de atividade, gosta de problema, gosta. Então, dilemas são condições externas e internas que capturam as pessoas e elas se alimentam dessa entrega aos problemas. Elas só estão vivas por meio desse ativismo, né? E existem pessoas que até procuram o problema dos outros quando não tem a si mesmo. Meu Deus, isso é muito masoquismo, né? É uma limitação. Gostar de uma sofrer. Limitação por quê? Porque enquanto, Musa, eu estou dentro de um dilema e de um sofrimento, eu não estou pensando em mim. Eu não estou enfrentando os meus desafios. Eu estou resolvendo problemas, eu estou resolvendo situações. O quinto e último que eu quero falar são pessoas de recursos diferentes. Então existem pessoas mais abastadas e existem pessoas menos abastadas, né? Então, o que acontece dentro da limitação? Pessoas abastadas, elas se refugiam no dinheiro monetário para não mudar. Então o dinheiro funciona como um escudo, ok? Então o dinheiro é um escudo, as boas viagens é um escudo, a alimentação é um escudo, as posses de compra é um escudo para que ela não mude. Então o dinheiro forma uma limitação. E as pessoas com menos condições
também é uma limitação. Elas se escondem atrás do não poder, não conseguir, desenvolvendo um suposto mau humor, uma frustração do qual ela limita tanto a si mesmo quanto os outros de sonhar, de querer, de algo construtivo, né? Optam pela limitação, e isso é diferente em áreas. Bom, para eu encerrarmos, eu quero falar o seguinte: as limitações, elas são destrutivas, elas têm tendências destrutivas. Por quê? Porque elas destroem tanto a si mesmo quanto o outro. Toda pessoa limitada, ela terá uma afetação alheia. Se eu tenho uma limitação numa área, eu vou afetar você com a minha limitação. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em um contexto comum, né, numa sociedade. Então, se eu tenho uma limitação, eu vou me destruir, vou destruir você. Então, não é algo que eu possa descobrir sobre mim mesma para dar algum sentido àquilo que eu estou vivendo. Eu preciso fazer algo, né, pastora? Precisa mudar, porque senão haverá destruição realmente. Existem forças construtoras dentro de nós, colocadas por Deus, que se elas reviverem dentro de nós, e o Evangelho faz reviver, e o próprio Deus faz reviver, que elas vão trabalhar com essas limitações. Somente Deus é a solução para as limitações emocionais de uma pessoa. Não existe. Você pode fazer 20 anos, 30 anos de terapia, você pode. Somente Deus consegue dar condições para as pessoas livrar-se das limitações. Por quê? Porque a limitação é uma poda. Então, quem é que vai fazer aquilo crescer novamente, ganhar vida, reviver? Somente Deus. E diante de Deus, pastora, qual que é o primeiro passo para sair dessa limitação? O primeiro passo é reconhecer a limitação. A própria ação do Espírito Santo, ele faz com que as pessoas reconheçam. Porque a limitação, Musa, ela produz ressentimento contra a vida, frustração, angústia, amargura. A pessoa, limitada, ela não gosta de ser limitada. E ela tem ressentimentos contra a própria vida, né? E geralmente, Musa, as pessoas que têm limitações, elas têm sentimentos hostis, né? São pessoas com algumas limitações, geram sentimentos de hostilidade, de aversão. E não é algo que a gente vai conquistar do dia para a noite, né, pastora? Não, é uma busca, como é uma tudo que a gente tem falado aqui, tudo, né? É uma construção. Você reconhecendo diante de Deus a sua limitação, por exemplo, nós falamos de 5, né? Nós falamos da estoica, que é a passiva, nós falamos sobre a ausência de compromisso, que é a frivolidade, falamos sobre anelo, que vem da carência, falamos sobre dilemas, erupções, necessidades e atividade emocional, e falamos sobre recursos, que funciona como uma blindagem nociva. Então, isso aí já dá para nortear, né? Então, você fala, bom, peraí, minha é carência. Não, a minha eu me escondo atrás do que eu possuo. Então, eu limito o meu crescimento. Por quê? Porque eu tenho, então eu não vou crescer. Eu tenho, mas não sou. O importante é a essência, não é ter. Bom, então nós vamos encerrar esse estudo de hoje e deixar aqui para você todo esse material para que você possa fazer uma análise sobre a sua alma. Você se identificou em alguma forma de limitação? Então é preciso reconhecer, é preciso buscar diante de Deus, como a pastora disse, só há esse caminho, porque não é apenas uma informação que nós estamos trazendo aqui, é uma saída para que nós possamos desenvolver, crescer, que é para isso que nós somos criados. Se você se sente assim estagnado, você se viu em alguma forma, busque a Deus, se coloque diante de Deus, admita isso, estude isso, reveja os episódios, vá analisando, achando os caminhos. É para isso que esse projeto foi iniciado, né? Para que todos nós tivéssemos direção dentro da palavra, para que nós estejamos alinhados àquilo que Deus projetou para a gente viver. É isso, né, pastora? É. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Todos nós, ó Deus, temos desafios, temos situações de crescimento. Os desafios são questões de crescimento, Deus. Eles não podem se tornar um problema quando encontra dentro de nós a resistência.
Quando é que um desafio se torna problema? É quando nós recebemos o desafio com a resistência. E a resistência operante dentro de nós gera uma limitação. Eu te peço que o Senhor visite todos aqueles que estão limitados em si mesmos, que eles possam abrir o coração para a Tua palavra, para o Teu Evangelho e possam acreditar na força construtiva que existe dentro de cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você e até o próximo Sala da Alma.